aí, pastor. Deus, Ele mandou um recado para você. Eu estava ali, o Senhor disse, diga ao meu povo, que eu não faço reformas. Diga ao meu povo que eu não faço reforma, que eu desconstruo para construir de novo. Diga assim para o seu irmão, o Senhor não faz reforma. Ele quer destruir o que você construiu para construir o que Ele tem para você. Amém? E você sabe como é que você sabe que está no caminho da construção? É quando o diabo ele fica indignado com aquilo que Deus está fazendo. Foi assim na vida de Neemias. Neemias saiu do seu lugar, saiu do seu ambiente. Neemias nasceu na Babilônia, ele nem conhecia Jerusalém, mas ele sentiu no seu coração que tinha que voltar a um ambiente de desconstrução para que Deus usasse para construir alguma coisa. E no processo de construção, muitos inimigos se levantaram, porque não queriam ver aquilo que o Senhor projetou de pé. Deixe o Senhor construir aquilo que Ele determinou na sua vida. Diga assim para o seu irmão, eu gosto muito disso, perdão, é a herança da minha antiga igreja. Diga assim, melhor do que os seus sonhos, queridos. É os sonhos de Deus para a sua vida. Amém. Larga aquela moedinha de dentro do pote, porque tem muito mais fora. Amém, gente. Pastor Cláudio, vem aqui, querido. Pastor Cláudio, nós vamos orar pelo pastor Cláudio. Levanta tua mão, não precisa se levantar não, só tua mão. Pai, nós abençoamos o teu filho agora. Que a palavra profética, Senhor, que será lançada aqui, Senhor, que adentre no nosso espírito, Senhor Deus, e nela fique. E que essa palavra, Senhor, construa algo em nós. Pai, nós abençoamos a vida do teu filho e nós nos abençoamos também. Que o nosso espírito esteja aberto a ouvir a tua palavra, Senhor. Que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Existe uma unção. E a gente pode sentir o Espírito fluir aqui. Amém. Você está sentindo o Espírito? Sabe, hoje, quando eu ia saindo de casa, eu peguei uma blusa. Peguei rapidamente uma blusa que eu achei bonita. E na hora que eu ia saindo, eu olhei para outra camisa que estava assim no guarda-roupa. E o Espírito Santo disse a mim, leve a outra. Mas na hora eu pensei, eu disse, para que eu quero outra? Eu já estou com uma camisa e fui embora. E quando eu cheguei aqui, que eu vim na casa do meu sogro me ajeitar para o culto, quando eu peguei aquela camisa tão bonitinha que eu peguei, eu vi que ela estava com uma mancha muito grande que eu não tinha observado. E eu disse, como a gente não é sensível ao que o Espírito fala? Eu tenho convicção e certeza que o Espírito falou comigo. Mas na hora eu decidi ouvir o que eu queria ouvir, mesmo tendo ouvido o que o Espírito Santo falou comigo. E eu conversando com minha sogra, eu disse, como a gente demora a dar atenção à voz do Espírito. Será que isso já aconteceu com você? O Espírito Santo falou com você algo e você não fez, e de repente você diz, o Espírito deixa de ser o amigo para ser um sentimento, né? Eu senti que era para trazer. Não, o Espírito, que é meu amigo, que habita em mim e em você, ele me falou o que era para fazer. Mas eu não dei ouvidos. E tudo que a gente aprende da palavra e aprende de Jesus, é que ele dava ouvidos. E ele dizia, nada posso fazer, nada faço, antes de ver o Pai fazer. Existe uma passagem na oração sacerdotal, onde ele diz, o Pai que habita em mim.
Sabe, meu querido, Deus habita em você. Deus habita em mim. Agora eu tenho que começar a deixar que a voz dele, o comando dele, governe minha vida. Amém? Diga assim: Espírito Santo, que o teu governo, que o teu comando seja a alegria do meu coração. Que eu possa te ouvir e te obedecer, porque é o melhor para mim. Amém. Abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2. E a gente vai aprender um pouco aqui a palavra, né? O bom aqui do Remi é que a gente não precisa fazer nenhum teatro, né, pastor? A gente não precisa que você seja emocionalmente divertido. A gente precisa que você conheça a palavra. E essa palavra, ela faça morada no seu coração. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Diga a seu irmão: Deus, Ele te fez com as próprias mãos dele. Salmo 111, se eu não me engano, ele diz que o Senhor criou os céus e as estrelas, e o homem Ele fez com as suas próprias mãos. Sabe, meu querido, Deus deu ordem para tudo. Com a palavra Deus criou as estrelas, Deus criou os céus. Com a palavra Deus criou os animais. Com a palavra Deus criou a terra. Com a palavra Deus criou tudo que você vê. Mas eu e você, Ele nos fez com as suas próprias mãos. Existe uma tradução que diz que assim como a argila Ele nos formou. Diga assim: as mãos que criaram as estrelas, elas fizeram você. Só que com as estrelas Ele deu apenas uma ordem. E em você Ele tocou. Ele te formou a imagem e semelhança dEle. E o que eu quero trazer para a gente aqui aprender hoje é sobre a ressurreição de Deus. A ressurreição de Cristo. Porque Cristo teve que morrer e teve que ressuscitar. A gente sempre passa por isso e recebe, e amém, eu creio, e glória a Deus. Mas é necessário a gente conhecer os propósitos de Deus. Porque somos seres racionais. E como seres racionais, a gente se faz essa pergunta em algum momento. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela explica a Bíblia. A palavra de Deus explica tudo que você precisa saber. Ele nos revelou. Está aqui diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. E você diz: pastor, a ressurreição, e você falou do sopro. É porque eu preciso que você entenda um princípio. Se você não sabe quem você é e quem te formou, a primeira coisa que acontece é que nada disso vai te interessar realmente. Porque a ressurreição não vai ter um sentido real para você, porque você não sabe a origem. Se eu não sei a origem, eu recebo o que vem, mas eu não entendo o meu propósito. E quando você não sabe de onde você veio, você jamais vai saber aonde você vai chegar. Diga assim: eu preciso conhecer a minha origem para saber o meu propósito e o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Eu quero apenas trazer para vocês uma conversa boa, para que a gente possa entender o que aconteceu, para que a gente possa entender o que foi que aconteceu até a ressurreição do Senhor. Sabe, Deus nos criou aqui para que a gente fizesse algo. Não é interessante que Deus tem um reino dos céus, amém? Mas Ele nos criou e nos colocou aqui na terra. Ora, se somos a coroa da criação de Deus, se somos o melhor de Deus, então por que estamos aqui? Você já parou para pensar nisso?
Diga ao seu irmão, porque você é o melhor de Deus. Quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor e começa a entender, a gente vai ver que Deus criou a terra, Ele criou tudo e nos colocou aqui com um princípio. Quando Ele criou Adão e colocou no jardim, Ele soprou o fôlego de vida. E o Espírito Santo governava a Adão. E Adão, ele era alguém que andava em uma dimensão, em um ambiente intelectual, em um ambiente espiritual, do qual ninguém nunca viu. Adão, ele não passou por colégio. Adão não teve uma professora. Mas Adão colocou nome em todas as coisas. Ele entendia de botânica. Ele entendia de tudo. De ciência. Ele entendia de todas as coisas. Ele saiu colocando nome. Ele olhava. E eu acho interessante uma coisa que um pastor disse. Ele disse, Adão colocou o nome de macaco no macaco. E não é que o macaco tem cara de macaco? Colocou o nome de vaca numa vaca. E vaca tem cara de vaca. É um pastor bem engraçado. Esqueci o nome dele. Mas ele começa a trazer isso, e quando a gente começa a observar, faz sentido. Não faz sentido? Ele era alguém surpreendente. A eternidade habitava nele. Ele andava, e ele tomava conta de um jardim. Quando você pega as dimensões do jardim, era enorme. E a Bíblia diz que ele tomava conta do jardim, e de tarde parava, e descansava, e ele recebia o Senhor para conversar com ele. E Deus estabeleceu Adão no jardim, e ele deu uma única ordem, porque aonde Deus vem, existe ordem, amém? Diga assim, aonde Deus está, Ele coloca ordem. Quando Deus não está na pessoa, as coisas ficam desordenadas. Elas começam a perder o rumo. O homem faz até planos, mas só de Deus vem a vitória. Só Ele é quem pode consolidar. Quando o homem perde a presença de Deus, quando Adão perdeu a presença de Deus, ele quebrou um princípio. Ele pediu para si a independência de um governo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu ali todo o reino. Quando vai para um lugar, Ele institui naquele lugar uma colônia. E aquela colônia é com um princípio, um propósito. É porque aquela colônia tem que ser o reflexo exato do reino que ele representa. É assim ou não é? E quando ele coloca essa pessoa no lugar, ele vai e ele estipula que aqueles que lá estão representarão um reino. E esse reino, ele tem uma autoridade. Aqui no Brasil a gente tem várias embaixadas que representam reinos. Representam países, e se alguém mexer com essa embaixada, automaticamente está mexendo com todo o poder que existe por trás dela, por todo o governo que existe por trás dele. Adão, ele decidiu quebrar relações com o reino, quando Adão desobedeceu. Quando Adão desobedeceu o governo, ele quebrou essa relação que ele tinha, que Deus o instituiu, colocou ele aqui nessa terra para representar. Ele quebra essa relação, e quando ele quebra essa relação, algumas coisas acontecem. Ele começa a perder alguns pontos. Ele começou a perder, a primeira coisa que ele perdeu foi o jardim, ou seja, ele perdeu a presença do rei. Ele tinha uma intimidade de estar com o Senhor toda tarde, mas quando ele decidiu, agora eu vou fazer do meu jeito, eu não vou seguir mais a ordem do Senhor, o comando do Senhor, agora eu vou andar segundo o meu governo. E interessante que quando um governo é destituído, a primeira coisa que sai daquele ambiente, que perde, todo governo ele tem um governador, não é assim? Quando existe uma colônia, existe um governador naquele lugar, para que aquele governador dite as regras e mostre como deve funcionar o reino. Vocês estão me entendendo? Eu quero que você chegue no princípio que a gente vai entender quem nós somos. Isso é muito importante. Quando Adão ele perdeu ali, ele decidiu desobedecer o comando dos céus, aquele governador teve que se retirar. Porque quando o governo ele sai daquele domínio, a primeira coisa que sai é o governador.
ele tem que se retirar. E agora tem que ser colocado outro no lugar. Porque agora está estipulado um novo governo. Concorda comigo? E naquele ambiente onde Adão estava, ele estipulou um outro governo. O outro governador, na verdade. E esse governador foi Lúcifer. Lúcifer, ele veio para matar, roubar e destruir. E a partir daquele momento, o homem começou a andar sem a presença de Deus, sem o governo do Senhor. Ele começou a andar agora sem os benefícios do reino. Agora ele teve que aprender a tomar conta da terra. Antigamente vinha a direção do Espírito Santo e a terra obedecia. Agora ele tem que tomar conta da sua própria vida, onde ele tem que se vestir, onde ele tem que trabalhar, onde ele tem que cuidar do seu corpo. Ele perdeu o governo. Você está entendendo? Adão, ele perdeu o governo, e toda aquela geração que veio após ele, veio debaixo de outro governo, não o governo da luz, mas o governo das trevas, que Adão escolheu, porque Adão rompeu com aquele reinado. E então o Senhor, ele dá um comando, porque todo reino, ele diz, olha, eu amo o meu povo, eu amo aquela colônia, eu não quero abandoná-los, porque ele nos criou. O rei, ele olhou para aquele ambiente, ele tinha um propósito, uma visão para aquele lugar, ele tinha um propósito para cada um de nós. Ele olhava para mim, para você, e ele viu que poderia ser a terra, diante de um filho, uma filha de Deus, diante de alguém que andasse debaixo do governo do Senhor. E esse governo, agora que está rompido, o homem começa a andar segundo o seu governo. E a primeira coisa que o homem quer fazer, quando ele vê que a coisa não está dando certo, ele quer criar uma religião. Ele quer se religar a Deus. Mas ele quer se religar pela religião. Mas a religião nunca vai religar ninguém. Porque só o que nos religa ao Senhor é estar debaixo do seu governo. É entender os princípios e os valores e os projetos do Senhor. Quando Jesus, ele estava aqui, quando ele veio aqui, ele pregou duas coisas importantes. Ele pregou o reino dos céus e ele pregou o Espírito Santo. Ele pregava o reino dos céus, ele pregava o Espírito Santo. Ele pregava o reino do céu e ele pregava o governo de Deus através do Espírito Santo. Quando a gente perde o governo de Deus, a gente começa a andar por caminhos diferentes. Esses caminhos que você começa a andar é pelos modelos que o mundo apresenta. As pessoas começam a se preocupar com coisas, com carro, com casa, e não com o modelo que Deus tem para nós. E elas vão se frustrar. Sabe o que vão se frustrar? Porque sem a presença de Deus, a gente não tem um propósito. Diga ao seu irmão, você sabe o seu propósito? Entenda o governo. Quando a gente entende o governo, as coisas mudam. Para estabelecer esse governo, é necessário se reconectar com o Espírito. Jesus Cristo, ele tinha um prazo, ele tinha um momento para vir. Esse momento que era para vir, aquela humanidade que ali estava, tinha que entender esse momento. E a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Quando você pega o contexto de Roma, você vai ver que existiu vários governos, vários reinados, mas Roma estabeleceu algo diferente. Roma estabeleceu que o império dele, quando ele ia tomar conta daquele lugar, ele faria com que o governo, o modelo exato de Roma fosse implantado naquele lugar. As pessoas, elas tinham que viver Roma, respirar Roma, andar como Roma. E aí, quando o povo começa a entender o que é um governo, o que é uma colônia debaixo de um governo, debaixo de uma liderança, então Jesus vem. Mas Jesus vem diferente. A única coisa que pode romper, tomar de volta para si aquele lugar, aquele ambiente, um sacerdote não pode tomar lugar. A gente vê que no tempo de Jesus, Herodes, ele não tinha medo dos sacerdotes. Lá tinha sacerdote, era assim ou não era? Lá tinha profetas também. E a gente comete um erro muito grande de comparar Jesus com o profeta, comparar Jesus com o sacerdote. Bem que ele
exerceu esse princípio para a igreja, mas eu estou falando do governo, amém? Jesus, quando nasceu lá em Mateus, capítulo 2, quando vem aqueles magos e Herodes chegou para ele diz: quem nasceu? Ele disse: olha, eu quero saber aonde nasceu o rei dos judeus. Jesus nasceu rei. Diga assim, irmão, Jesus nasceu rei. E onde estão os seus súditos? Isso a gente precisa pensar. Herodes, ele tem medo, porque agora não era um sacerdote que nasceu, não era um grande profeta que nasceu, e a religião, ela faz com que você pegue Jesus e compare Jesus com essas pessoas, compare Jesus com Maomé, que foi um profeta, compare Jesus com Buda, que é um sacerdote, mas Jesus, ele foi além disso. Jesus, ele veio como rei, amém? E como rei, ele veio implantar um reino. Ele veio implantar um governo, ele veio trazer de volta o princípio, a restabelecer o governo de Deus aqui na terra. Na oração, ele diz como? Quando ele pede, os apóstolos chegam para ele e nos ensina como orar. Ele diz: que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. A tua vontade aqui na terra, como é no céu. Mas entenda que o povo, ele estava andando debaixo do seu governo, e para que esse governo, agora essa colônia possa se fortalecer, possa andar, algo aconteceu, uma regra foi quebrada, e o pecado entrou, e todos nós andamos debaixo desse pecado, e esse pecado, diante do governo, tem que ter uma punição. Mas o rei, por muito nos amar, tomou o nosso lugar. O rei, por muito nos amar, porque o pecado, ele trazia a morte, e a morte várias consequências. Jesus, ele não tinha pecado, amém? Então ele não teria como morrer. E o que foi que Jesus fez? Ele tomou todo o pecado. Ele tomou todo o pecado. Sabe, meu querido, eu não sei como você está, mas eu quero te dizer que Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Ele purifica a tua vida de todo o pecado. Ele tomou todo o pecado e o preço foi pago. Houve um julgamento, houve uma sentença. Mas o projeto de Deus ainda não estava completo. Ele, como um rei, ele disse: todo aquele que pecou, todo aquele que errou, todo aquele que sofreu o preço da morte, eu vou pagar por eles. E ele tomou todo o nosso pecado, e todo aquele que crê em Jesus, entregou sua vida a ele, esse pecado foi imputado como a morte também. E agora ele faz que nós sejamos uma nova criação. E sabe o que é interessante de uma nova criação? É que uma nova criação, ela está debaixo de um novo governo. Um novo governo do qual Deus nos separou e nos chamou. Quando a gente entende o governo de Deus, a gente muda as prioridades. Sabe, meu querido, prioridade é coisa que é falta de identidade. Quando a pessoa não tem sua identidade, ela não tem prioridades. Eu estava vendo aqui um exemplo. Eu conheço algumas pessoas que andam de carro novo, zero, bonito. Andam num carrão para mostrar... É bom para o seu trabalho, talvez. É um carrão bom para algumas situações. Mas é um status. E às vezes, muitos do que eu conheço, eles não têm a casa para morar ainda. Qual será a prioridade? Qual será a prioridade? A gente, quando não entende o governo, a gente perde prioridade. Viemos para a igreja, viemos para o culto, chegamos aqui, mas se a gente não entender a nossa prioridade, aquilo para o que fomos chamados, o propósito daquele que nos chamou, a gente nunca vai saber fluir diante da constituição do reino. Quando Adão, ele pecou, quando ele errou, ele perdeu vários benefícios. E uma das coisas que ele perdeu lá no Éden, e todos aqueles que não entendem seu propósito perdem, foi o domínio. Porque quando Deus nos formou, a primeira coisa que ele diz que ele nos formou para dominar sobre as coisas que ele formou.
Ele nos formou para ter a habilidade, o conhecimento das regras, daquilo que Ele nos criou, para andarmos em um ambiente espiritual, em um ambiente físico, acima de qualquer média. Então Jesus vem como um filho, e Ele mostra como é um ser humano, que anda debaixo do governo dos céus. Ele começa a mostrar o que Ele quer para mim e para você. Mas existe um problema, gente. Um problema na igreja muito sério. Esse problema é que as pessoas esperam o reino vir. Mas o reino já veio. As pessoas esperam o governo de Deus no grande dia onde Ele virá e tomará conta de tudo. Mas o governo já foi entregue a mim e a você. Ele veio e morreu. E Ele ressuscitou. E sabe o que aconteceu? Quando Ele ressuscitou, Jesus, em Mateus, em João 20, Ele ressuscita, e Ele vai lá onde os discípulos estão, Ele bate, Ele entra naquele ambiente, e a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, e Ele soprou sobre ele o Espírito Santo. Lá em Mateus 20, 19 em diante, a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo ressuscitou, Ele soprou o governo em você. O governador que antes tinha saído do ambiente. O governador que tinha que sair. Porque quando Deus nos construiu, você lembra da construção? Que Ele nos formou? Ele formou. Quando você vai fazer uma colônia, a primeira coisa que você forma é a casa do governador. É um ambiente onde vai sair as leis. É um ambiente onde vai sair as regras do seu reino. E a Bíblia diz, assim como foi cantado aqui, eu louvava a Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Não templos formados por mãos humanas, mas nós somos morada do Espírito Santo. E essa morada, o Espírito Santo foi expulso dela, mas agora, através de Jesus, o Espírito Santo, ele volta para mim e para você. E ele volta para ter uma morada. Para estar num ambiente onde dali vai ter os comandos, onde vai ter as decisões, onde vai ter o domínio. O Espírito Santo habita em mim e você, para quando você orar, as coisas acontecerem, para quando você orar, os milagres acontecerem, porque é o poder do reino. Mas porque a gente ainda pensa, muitas vezes, que esse reino ainda vai vir, a gente se esquece de acreditar no comando daquele que já habita em nós, o governador. E aí a igreja tem andado como se nada tivesse acontecido. Erguei a cabeça. Erga a cabeça, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Temos que nos posicionar de uma maneira diferente nessa geração. Temos que ter ousadia. Mas a nossa casa, a morada do Espírito Santo que habita em nós, Ele limpa e Ele nos purifica de todo pecado. Sabe, Davi, ele dizia assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Será que a gente pode orar assim? Será que a gente pode chegar e entender que agora o Espírito Santo habita em você e te chamou para que esse reino dele, através de tudo que Jesus fez, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar um propósito. O propósito de andar com ele e saber quem ele é em nós. O mundo está esperando por mim e por você. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está as tuas finanças, porque isso envolve tudo. Eu não sei como está a situação de cada um, mas eu sei te dizer uma coisa, que o governador habita em você, e ele tem autoridade para mudar qualquer coisa. Temos que ser ousados, meus queridos. Cristo, ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, veja interessante, eu vos envio. Ele teve que voltar depois da ressurreição, lá em Atos, capítulo 2, 1, do 3 aí em diante, fala que Jesus, ele veio com os discípulos depois do seu sofrimento, e ele passou 40 dias dando todas as provas da sua ressurreição, ensinando
mostrando a ele as coisas sobre o reino, e disse: olha, ficar em Jerusalém, até que seja cumprido a promessa do Espírito Santo voltar a casa. O Espírito Santo já veio, o poder já veio, já habita em você, já habita em mim. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que aceitou esse novo governo, o governo de Deus em mim, habitando em mim, ele emana dele rios de água viva. Porque Satanás, quando foi instituído, ele veio para matar e roubar e destruir, mas Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E rios de vida fluirão de dentro de você. Sabe, meu querido, a igreja precisa erguer a cabeça e tomar o seu ambiente espiritual, mudar a atmosfera espiritual de onde você está e começar a tomar posse dos ambientes que já foram conquistados por Cristo na cruz. Satanás não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua cidade, sobre a tua casa, não tem poder sobre o Brasil. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo. E agora, depois que se institui um governo, Jesus Cristo diz: olha, vão como embaixadores. Sabe o que significa embaixador? Vou explicar de uma maneira bem simples. Está um camarada bem maguinho, né, sem referência com Aricelmo, não quero dizer que é Aricelmo, mas está um camarada lá com um uniforme de soldado ali de trânsito, né? De guarda de trânsito, um uniforme folgado, vou botar o camarada assim, com aquele uniforme folgado, aquele cap, e um apito na mão, certo? E ele está ali no trânsito e vem, de repente, os carros passando tal, e de repente vai passar um grupo de pessoas, aí ele vai para o meio da pista, ele pega o apito, apita e estende a mão, e uma Scania que vem lá longe, o que é que ela faz? Para. Ela parou por conta do soldado? Ela parou por conta daquele guarda de trânsito que estava ali? Tinha força de segurar um Scania? Ela parou por causa do governo que ele representa. Sabe, meu querido, na tua vida essa autoridade já existe. O governo de Deus já existe. Usa a autoridade que Deus te deu para repreender Satanás, repreender os gigantes, repreender as dificuldades e dizer: para, Satanás, na minha vida não, o teu poder está destruído, você não tem autoridade sobre a minha vida. Nós não estamos numa batalha para vencer, nós já somos mais que vencedores. Nós estamos apenas em um ambiente para conquistar. Conquista as fronteiras do teu caminho. Porque existe um propósito para mim e para você. Entenda o governo de Deus. A ressurreição, ela veio para te dizer que você não faz parte mais do governo de Adão, aonde Adão errou, aonde Adão falhou. Existe um novo governo, o governo daqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas daqueles que nasceram pelo poder de Deus e se tornaram filhos de Deus. Como é que um filho anda? Como é que um filho anda? Deus não deixou a gente sem modelo. Eu não posso aceitar o que o mundo está dizendo aí. Não, o camarada está lá, e eu tenho um amigo que ele decidiu ser homossexual. Eu amo a vida dele. Mas ele sabe do meu ponto de vista. Eu não posso aceitar que o estilo de vida dele faz parte do governo de Deus. Faz parte? Não. Se você não faz parte do governo de Deus, você vai estar dentro ou fora? Pela escolha de quem? De Deus? Por isso que indesculpável, pois, é o homem. Porque o que tem para se conhecer de Deus está expresso. Não tem como eu cobrar de Deus um amor, não tem como eu cobrar de Deus uma justiça, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você é tudo que Ele podia fazer para provar o quanto nos ama, o quanto nos perdoa, o quanto quer o nosso bem, Ele já provou. Ele sofreu no meu lugar, Ele pagou o preço de cada erro que eu cometi contra o governo dEle. E aí existem pessoas que dizem assim: pastor, o que é que tem? O camarada está com uma menininha ou outra, está ali. Eu digo: olha, depende do governo que você está.
Eu quero o governo dos céus. Eu quero para minha vida, para minhas filhas, que o governo de Deus ande. E eu quero andar como um filho de Deus anda. O filho de Deus, assim como Jesus andou, ele anda em autoridade nessa terra. Ele anda em autoridade em cada coisa. Os demônios lhe obedecem. Sobre nós está a autoridade para andar sobre o mar. Aí você diz, mas foi Jesus. E Pedro? Pedro andou. Mas nós temos que ter convicção de quem nós somos. Porque temos que nos conectar. Você lembra que eu falei que eu ia saindo de casa e o Espírito me falou da camisa, mas eu não quis dar ouvido. Sabe, meu querido, que a gente possa ser sensível a essa voz, esse amigo que habita em mim e você. Seja eu e você capaz de andar nos caminhos. E quando a gente estiver no trabalho, que eu ouvir aquela voz e disser assim, vá lá e ore por ele, vá lá e ore por ela, vá lá e coloque as mãos, ande em Espírito, ande na dimensão do Espírito, seja usado pelo Espírito, anuncie o governo, anuncie o reino, porque ele já habita, esse poder já habita em mim e em você. E nada, diga comigo, nada, diga nada, é impossível ao que crê. Eu creio no governo de Deus. O ambiente espiritual onde eu chego tem que mudar. A atmosfera espiritual tem que mudar. Se tem doença, tem que haver cura. Se tem dificuldade, tem que haver solução. Se tem barreira, tem que sair. Jesus, ele andou com os discípulos, desafiando os discípulos. Vai. Mas eu entendo. O que eu quero trazer para mim, para você, eu não quero trazer aqui um peso de dizer, por que você está andando e nada está acontecendo como deveria. Eu quero dizer que se nós compreendemos o governo, o reino de Deus, nós seremos diferentes, andaremos em outra dimensão, andaremos em um ambiente diferente da nossa vida, as dificuldades diante de nós veremos de outra forma. É necessário você ver diferente a sua vida para alcançar mudanças nelas. Quando você olhar para a dificuldade, você tem que olhar com os olhos do reino e ver que está acima delas. Sabe, Jesus Cristo, quando ele criou, Deus quando criou tudo, através de Cristo, o Verbo, ele olhou para a escuridão e ele não disse que escuridão, ele disse haja luz. E a luz se fez. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu quero dizer que, se você crê nessa palavra, a tua escuridão, ela já desapareceu e existe luz nos teus caminhos. As tuas dúvidas desapareceram e existe paz nos teus caminhos. Aquilo que você achava que não poderia, Deus pode todas as coisas. E para encerrar sobre o governo, diga assim, a ressurreição, ela me traz identidade. Ele morreu para pagar um erro que todos nós cometemos. Ele não tinha erro, mas ele tomou para si todos os nossos erros. Satanás, o governador das trevas, ele não pode me acusar porque não foi de graça. Foi pago um alto preço. Ele morreu por mim e por você e nos chamou das trevas para o reino do seu amor. E quando ele ressuscitou para um povo diferente. Ele ressuscitou para a luz, e aqueles que estão na luz se achegam mais para a luz, vão abandonando as velhas práticas do velho governo. Se eu mentia, não quero mentir mais. Se eu me prostituía, não quero me prostituir mais. Se eu roubava, não quero roubar mais. Se eu era ignorante, não serei mais. Se minha boca era podre de palavrão, não será mais. Eu quero que a minha casa espiritual, o governador, que é o Espírito Santo, ele tenha prazer de habitar em mim.
Ele tenha prazer, Ele se orgulhe da minha vida, que eu possa estar diante de Deus, repreensível, apresentar a Deus um corpo santo, repreensível diante do Senhor. Eu quero andar e o Senhor dizer: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu me alegro. Lá em 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 17, parte B. Jesus diz algo maravilhoso, através do apóstolo João. Diz assim, diga comigo, diga assim, como Cristo é, diga eu sou neste mundo. Isso é muito forte, porque todo mundo, há muitas pessoas, estão querendo ser como Cristo depois. Quando Ele vier, quando for arrebatamento, para de viver no futuro, deixa de viver no passado. Os apóstolos fizeram, e quando Jesus vier, Ele diz aqui que assim como Cristo é, eu sou, você é, eu sou, você é, nós somos, eu sou e você é, nós somos como Cristo, o poder de Deus habita em nós. Cristo andou anunciando o reino, Ele andava vendo o que o Pai fazia, Ele tinha intimidade com o Espírito, a ponto de saber como caminhar. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu tenho certeza que você que aqui está, o Espírito Santo já falou muito com você. Ele já disse a você: olha, jejua essa semana. Ele já disse a você: olha, faz uma campanha por tal coisa. Ele já disse a você: impõe as mãos. Ele já disse a você: repreende. Ele já disse a você: por aí não. Ele já disse a você: avança. Ele já disse a você: para e descansa. Aprenda a ser sensível ao Espírito que habita em você. Ande segundo o controle do reino, o reino de Deus que habita em mim e em você. Para encerrar, existe uma passagem, em Mateus 26, se não me engano, diz assim, 6. Não andei ansioso, olha que lindo, com o que comer, com o que vestir. Porque aqueles que não são do reino, se lembra de Adão? Adão teve que se virar, não foi assim? Adão teve que se vestir, Adão teve que trabalhar, Adão teve que conquistar, Adão teve que se virar, porque Adão escolheu. Ele diz: olha, não andei ansiosos com o que comer, o que vestir. Não andei preocupado com essas coisas. Ele diz: vocês estão agora debaixo de um novo governo. Quem está debaixo desse governo? Ele diz: não se preocupem. Olha os pássaros, eles estão debaixo do governo de Deus. Eles não trabalham nem fiam, mas Deus os sustenta. Não andei preocupado com essas coisas, mas Ele nos ensina. Diga a seu irmão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E eu me perguntei o que seria isso. Sabe, meu querido, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por uma coisa, não foi? Existia uma lei, e alguém tinha que ser julgado, e Ele pagou esse alto preço, não foi assim? E a justiça foi cumprida em Cristo. E nós que recebemos esse presente, nos tornamos o exemplo, nos tornamos o documento. A justiça de Deus em Cristo Jesus se reflete em mim. Porque o que Cristo fez, o que Ele fez, eu sou a prova que Ele fez. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Receba esse perdão. Se sinta justificado. E Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aonde está o reino? Quando você vai olhar
Jesus ensina. Ele diz, o reino de Deus está dentro de você. Quem habita dentro de mim e de você? O Espírito Santo. Você podia ficar em pé? Eu queria estar orando por você. Quem entendeu aqui? Você faz parte do governo? Quem está governando a tua vida? Faça esse pensamento. E comece a refletir sobre as suas ações. E comece a exigir de você uma postura diferente nesse governo. Encontre essa semente, essa dracma perdida que está lá. Você já foi restaurado. O reino já habita em você. A voz do Espírito Santo já fala contigo. Vamos mudar e andar numa dimensão espiritual diferente. Porque essa terra, assim como Cristo é, eu sou nessa terra. E essa terra, ela anseia, ela deseja ser restaurada, ser sarada. Famílias estão ansiando por mim e por você, pela manifestação dos filhos, daqueles que andam debaixo do governo, do reino de Deus. Muda o ambiente espiritual do teu lado, a tua história. Começa a andar nessa dimensão espiritual, a andar em comunhão com o governo do Espírito Santo, que Ele te lembrará de tudo que você tem que fazer. Ele está convosco até a consumação do século. Você não está só, o Espírito Santo está com você nessa luta. Quero orar por você, quero orar por mim. Eu quero orar também que você esteja tomando esse princípio, sabe? Pedindo a Deus para te limpar, para que você possa ser um instrumento dele, nesse governo dele. Sabe, meu querido, é necessário que haja luz para que as trevas saiam. Que você se achegue nessa luz. Pai maravilhoso e eterno, o Senhor que habita nesse lugar, que a tua graça, o teu amor, o teu favor já veio sobre nós. Tu nos chamaste, Senhor Deus, para reinar em vida, para andarmos, Senhor Deus, numa dimensão espiritual, aonde as pessoas procurarão a Ti e Te encontrarão em nós, porque nós estamos aqui para Te representar como os filhos de Deus. O Teu poder, o Teu governo habita em nós, Senhor. Em nós habita, Senhor Deus, o poder do reino, o Espírito Santo. Nas nossas mãos, Senhor Deus, a cura. Porque Tua palavra diz que nos últimos dias derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, estabeleceria o Teu governo, Senhor. Pai, que nós possamos despertar nessa geração, para andar sobre as águas, para salvar vidas, para restaurar, para curar. Que diante das dificuldades, a gente se lembre da autoridade que está em nós. Quando a gente fala, Pai, a gente apenas não está falando por nós, mas é a autoridade do Teu reino através de nós. Assim como aquele guarda, Pai, que para um caminhão, somos nós, Senhor Deus, parando a ação de Satanás, não pelas nossas forças, porque sem Ti nada podemos fazer, mas pelo Teu governo, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Seu Deus, eu declaro sobre Teus filhos nessa noite a cura do Senhor. Porque Tu viesse, Senhor Deus, e curasse de toda enfermidade que a morte, através da desobediência, através do pecado, trouxe. Eu declaro sobre cada um, Senhor Deus, a Tua prosperidade. Porque através da prosperidade, de tudo que Tu conquistasse na cruz, Tu nos abençoasse nas regiões celestiais, com bênçãos sem medidas, e a Tua bênção se apega aos Teus filhos. Que possamos ser prósperos, Senhor Deus, em todas as áreas, sermos o melhor, Senhor Deus, em cada ambiente que andarmos, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, que esse Teu povo, ele seja Seu cabeça nessa nação, que eles tomem conta dos cargos mais importantes nessa cidade, que nesse país o Teu povo ande por cima, que eles tenham para dar, que eles tenham, Senhor Deus, para emprestar, para abençoar, mas que não venham, Senhor Deus, pedir emprestado. Senhor Deus, que sobre eles exista a sensibilidade de ouvir o Teu Espírito, Pai.
para que impor as mãos e crer que é o Senhor que está tocando, e crer que é o Senhor que está fazendo milagre, porque a tua palavra é verdadeira, e nós cremos que tudo que existe nessa palavra existe para nos fazer mais que vencedor e glorificar o teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa semana cada filho teu tenha uma oportunidade de ter uma experiência do teu governo, andar numa dimensão espiritual diferente. Vem, Espírito Santo, vamos louvar o Senhor. Oh, Santo, começa a abrir teu coração, querido, e adora Ele, aquele que é teu rei, aquele que é teu governo, aquele que muda a tua vida e te fortalece, aquele que tem força e poder e autoridade e te tirou do reino das trevas para o reino da luz do seu imenso amor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego. Adore, adore. Não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar é seguir e te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Entenda, só trazendo um pouquinho a lembrança que hoje é um domingo profético. E isso significa que essa palavra tem um peso na sua vida durante toda essa semana. Deus falou de governo, Deus falou de identidade. A gente falou isso domingo passado, que identidade leva a propósito, e propósito gera autoridade. Existem 3 tipos de governo: o governo de Deus, o seu governo e o governo do diabo. E a palavra profética de hoje foi para você se livrar do governo do diabo, a partir da autoridade que Deus ele tem te dado. E isso você chega em casa, você diz: isso não te pertence, Satanás. A minha família não te pertence, as minhas finanças não te pertencem, a minha saúde não te pertence. Eu manifesto uma palavra de derrota para você, Satanás, porque eu fui criado e fundamentado na vitória que se chama Jesus. Quantos vão fazer isso quando chegar em casa? Agora existe a segunda forma de governo, e essa Deus não pode interferir, e essa Deus não pode fazer nada, porque se chama o governo seu. É quando você governa a sua vida, é quando você governa os seus passos, é quando você já tem todo um projeto de futuro, mas Deus não está no meio. E desse governo o Senhor não pode fazer nada. A autoridade de Jesus também não pode fazer nada, porque é você quem tem que abrir mão de si. É você quem tem que abrir mão de si. Querido, Deus não quebra o vaso, Ele não faz isso. É o vaso que vem até o oleiro e se desmancha. Diga assim para o seu irmão: saia do governo da sua vida. Deixe Deus governar você. Isso é muito bom, gente, porque essa semana eu tive uma crise de identidade. Sabe, eu querendo tomar o governo que eu já tinha dado para Deus. Eu orei, tirei uma palavra e Deus disse de uma forma bem clara: fique dentro das fronteiras que eu estabeleci. E você se rende ao governo de Deus. Se render ao governo de Deus é você dizer, é você querer algo, é você tentar algo, é você desejar algo, mas você diz: eu não vou, porque o Senhor disse que esse algo não é para mim. É estender o governo de Deus nas minhas emoções, no meu interior, na minha vida. Viva esse governo. Deixe Deus governar a sua vida.
Saia do controle e dê o controle da sua vida ao Senhor. Deixe Deus montar a identidade dele em você. Deixe Deus restaurar a sua identidade nele, não a sua de si mesmo, mas a dele. Porque quando a identidade de Deus for restaurada, queridos, o propósito vem. Com o propósito, a autoridade, com a autoridade, o governo. Então, em nome de Jesus, eu não vou orar por você, mas eu vou criar só um momento bem rápido. Que você feche seus olhos. Você curva a sua cabeça. E você vai fazer uma autorreflexão baseada em tudo que você ouviu essa noite. E você vai conversar agora com Deus e dizer: Senhor, aonde o diabo tem governado? Aonde eu tenho governado? Seja livre. Seja livre do diabo. Seja livre de você mesmo. Reflita, ore ao Senhor. Estabeleça o governo de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Os meus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Você só é barro e sopro, querido. Ele é o Criador. Oh! Ele. Oh, aleluia, Ele que tem que governar, Ele quem tem que decidir, Ele quem tem que determinar, Ele quem tem que direcionar, Ele quem tem que cuidar da nossa vida. Somos barro e sopro, mas Ele é tudo. Oh, aleluia! Ele é tudo, e Ele tem que ser tudo, e Ele tem que ser tudo, e Ele tem que ser tudo. Saia do governo da sua vida. Primeiro, tire o diabo do governo da sua vida. Segundo, saia do governo da sua vida e deixe o Senhor governar. E deixe o Senhor governar. Você pode glorificar a Deus e aplaudir a Jesus por isso.